Fala galera, sejam bem-vindos então ao nosso podcast, o Pode Ser, aquele podcast onde as dúvidas sempre persistem, mas a gente sempre traz pessoas mais inteligentes, pessoas que têm conhecimentos na área de vendas, na área de liderança, na área de gestão de pessoas, espiritualidade, para nos ensinar e nos transformar em pessoas com mais sabedoria, né? Porque esse ano de 2025 é o que eu tenho dito, não peça a Deus menos encrencas, peça a Deus mais sabedoria. E aqui no Pode Ser você encontra isso. E hoje, gente, eu estou com um convidado super especial. É um convidado que eu conheço há mais de 15 anos. Eu costumo brincar que eu conheço desde que eu tinha 85 quilos, né? E faz tempo isso, mas estou buscando voltar a esse nível, né? O Eduardo Galho, o Duca, conheci ele na época da Nestlé, na época que ele trabalhava com a distribuição dentro da Nestlé, e hoje está aqui conosco, então, representando a Panifício Celmi, mais famosa aí como Massas e Biscoitos Renata. Seja bem-vindo, Duca, que é assim que nós te chamamos, os mais íntimos, né? É verdade. Eduardo para os clientes, Duca para os amigos, né? Vou te chamar de Duca, né? Sem problema. Duca, fala para nós o seguinte, quem é o Duca? Lembra aquela história quando tu era do ensino médio? Quem é o Duca, da onde ele vem, do que ele se alimenta? Vamos lá, conta para nós quem é esse cara. Tudo bem, Ronan? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, conversando contigo e falar de coisa que a gente ama, né? Que é vendas, né? Pelo menos dentro da área que a gente atua. O Eduardo Galho, o Duca, é uma pessoa tranquila, humilde, né? Que sempre buscou sempre trazer conforto para sua família, sempre brigar pelos seus objetivos, digamos assim. Um cara muito sonhador, né? Um cara muito que corre muito pelo que quer e sempre querendo mais, né? Gosta de desafios e enfim. E é um desafio enorme que você está hoje com a marca Renata, Biscoitos Renata aqui no estado. Em off, o pessoal, o Duca estava me contando que quando ele assumiu a gerência aqui no estado do Rio Grande do Sul desta marca, que é líder nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul ainda não é, né? O market share, que seria a participação de mercado, era 2%, hoje ele já está em 12%, terceira maior marca, né? E a gente nota que para chegar nesse número não é para qualquer um. Conta para nós como é que foi esse desafio de pegar uma marca desconhecida e transformar hoje na terceira potência no estado. Ronan, requer bastante disciplina, né? Primeiro de tudo. O desafio foi realmente lá atrás, né? Quando eu fui contratado pela Panifício Celmi, foi justamente de tentar fazer a marca relevante aqui dentro do estado. Né? Na época, 5 anos atrás, a gente não tinha nenhuma relevância, né? Muitos problemas, né? De gestões passadas, de pessoas que estavam aqui, não gestão da empresa, mas sim de pessoas que estavam aqui que não faziam a gestão que a empresa estava fazendo ou pedindo. E é um trabalho de formiguinha, Ronan. É um trabalho de formiguinha porque tu precisa ter estratégia, tu precisa ter disciplina e tu precisa de ter muita coerência com o que tu está fazendo. Porque vender hoje, se tu chegar lá no teu cliente e querer vender preço, tu cresce muito rápido. Mas é o famoso voo de galinha, né? Aí na hora que tu não tem o teu preço, tu para de vender. Sim. E aí tu acaba te igualando às outras demais marcas. E quando tu pega uma empresa que tem qualidade, né, que tem um portfólio muito rico, que tem um mix muito bacana e que preza muito pelo valor, pela qualidade, não pelo preço, é mais difícil de vender. É mais difícil de vender e te requer muita paciência, muita resiliência, muitos nãos, inclusive nãos de clientes, porque os clientes vão te provocar. Se beleza, cara, eu te coloco... E um ponto até, Lucas, se tu me permitir, para quem está nos ouvindo, né? Que, claro, o representante aqui que está ouvindo, o empresário que está ouvindo, está entendendo que o cliente é o comprador da loja, né? Do mercado, sim, do atacado, né? Não é o consumidor, né? Porque nós temos 2 desafios. Convencer o comprador e depois encantar o consumidor para ele voltar a querer comprar aquele produto, né? Só para pontuar, para o pessoal ficar atento, né? Exatamente. A gente primeiro faz a venda pro mercado, pro varejo, né? E aí está, assim, o desafio de convencer o nosso cliente da indústria, que é o mercado, para colocar o nosso produto no ponto de venda, aí sim o consumidor consumir nosso produto. E esse é um grande desafio, Ronan, porque a gente não consegue, às vezes... Tu tem aquela ânsia de vender,
Eu quero vender, que preciso apresentar resultado para a empresa, preciso vender mais. Só que o cliente, né? O varejo, ele te aperta, cara. Ele te aperta muito, dizendo assim, beleza, cara, eu te compro tudo que tu quer, mas eu quero um preço X. Tipo, 2 vezes menos do que tu tá oferecendo. E às vezes tu não consegue vender, tu te frustra, tu sai brabo, e vai mais uma vez, e vai 2, e vai 3, e vai 4. Tanto é que tem alguns clientes que eu tô entrando agora, esse ano de 2025, que eu tô desde 2020 tentando, pra te ter uma ideia. E esse é um ponto importante. Sabe que numa das estratégias que o FBI tem para poder recrutar pessoas para trabalhar no FBI é a consistência de contato, né? Então, dentro da venda de distribuição ou venda de grandes produtos de alto valor, né? Uma das coisas mais importantes é o relacionamento. E você se mostrar ali. Você tá ali 1, Sim. 2, 3, 4, 5 vezes. É a famosa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que muitas vezes o vendedor, ele não tem essa paciência. Ele quer imediatista, ele quer para agora, hoje, não quer esperar 3 meses, 4 meses, nem vou aparecer mais naquele ponto de venda, né? E esse é um desafio que, pelo que eu vi, tu enfrentou e está conseguindo superar, tanto que a marca está crescendo tanto no estado, né? Ronan, o bom é o seguinte, né? Primeiro que tu trabalhar com marcas boas, um produto de qualidade, é muito diferente de tu trabalhar com produtos com uma qualidade menor. No momento que tu vende valor, o valor em algum momento, se tu souber vender valor, tu tem que... Não é qualquer representante, não é qualquer vendedor que vai vender valor. Muitos representantes querem representar a marca Renata. Muitos. Bate na minha porta, assim, posso te dizer tranquilamente, uns 2, 3 por semana, me pedindo. Só que daí tu vai lá, tu conversa, tu vai indo, conversando com os caras, aí tu vê que, bom, esse cara aqui, esse cara aqui, ele só quer a famosa, o jargão do nosso corporativo aí, galinha morta. Ele só quer vender o barato. Então, assim, tu já tá em tal cliente? Já tô. Tu já tá no outro cliente? Já tô. Mas tu tem preço? Cara, a nossa marca não é low price, ela não é um preço baixo. Então, a gente precisa construir um resultado. Tu tá disposto a construir um resultado dentro do Rio Grande do Sul? E toda vez que eu abordo um representante de venda, né, eu explico todo o propósito. Por que eu vim aqui para a Celme? Por que eu saí de uma Nestlé para criar uma história dentro do Rio Grande do Sul com a Celme? E 15 anos de Nestlé, né? 15 anos de Nestlé. Então você pediu para sair, para entrar dentro da Celme. Então, aí a gente já vê que é uma atitude corajosa, uma atitude de alguém que tá convicto do que quer, né? Sim, foi. Eles me procuraram, né, obviamente, né, e aí eu saí justamente da Nestlé, justamente para assumir esse desafio. Então, assim, Ronan, eu explico todo o meu propósito aqui, cara. Eu rapidamente eu chego, faço uma pequena entrevista com um representante e falo assim, cara, eu tenho um propósito aqui dentro. Eu quero escrever uma história dentro da Celme, dentro do Rio Grande do Sul. Eu quero tornar essa marca relevante. E depois de tornar relevante, eu quero sim ser líder. Claro que isso leva um tempo. Lógico. Agora, se tu quer, que nem a gente brinca, né, enriquecer do dia pra noite, cara, esse não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Aqui tu vai enriquecer. Tu pode enriquecer, tu pode vender muito, porém tu vai ter que construir junto comigo, cara. Então, ali tu pega. Aqui tu faz um filtro, mas tu filtra muitos, Ronan. É impressionante, cara. Porque tem gente que compra briga contigo, mas tu vê na hora. Tu sente que o cara, daqui 2 meses, ele tá saindo fora. E Sim. aí, é difícil de tu pegar esses caras. E falando num ponto-chave que tu tocou, numa palavra que se chama-se relacionamento. Hoje, Ronan, eu preciso achar representantes que tenham relacionamento dentro dos clientes, né, dentro do varejo. Desculpa. Porque esse relacionamento do cara vai fazer com que eu entre dentro do mercado. Com que a minha marca... Do ponto de venda, né? No ponto de venda, exatamente. Quem entra dentro do ponto de venda, do varejo aqui do Rio Grande do Sul. Então, a minha oportunidade é essa. Eu preciso entrar. O difícil é entrar. Só que tem tantas marcas e tem as marcas líderes aqui dentro do Rio Grande do Sul que bloqueiam a gente. Não, e o gaúcho, ele é daquela coisa, né? Eu compro aquela marca e vai ser aquela marca o resto da vida. E pode vir outras marcas melhores, com maior qualidade, menor preço. Não interessa.
Eu só vou comprar erva mate Chimango, eu só vou comprar tintas Renner. Né? Ele não se abre para o novo, né? Então, até tem uma brincadeira que tu que vai a São Paulo direto, né? E trabalhando na Nestlé sabe disso. E eu vou muito treinamento lá. Dizem o seguinte, o que dá certo no Rio Grande do Sul dá certo em qualquer estado do país. Tão difícil fato. que é o povo aqui, né? Exatamente. Um dos grandes desafios nossos aqui, né, Ronan, é justamente convencer a nós mesmos. A gente que é gaúcho, né? Então, a gente sabe, né, que a gente viaja em outros estados, é mais tranquilo, digamos assim, de tu introduzir uma marca nova, de tu introduzir um produto novo no varejo e desenvolver ela. Uhum. E no momento que tu consegue fazer isso, a gente tem vários cases aqui no Rio Grande do Sul, dos caras que realmente abriram as portas pra gente. Você tá, cara, eu vou tentar contigo. Mas o vou tentar é aquela coisa assim, né, Ronan? É tu visitar, é o água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Um deslize do concorrente, o cara tá falhando com entrega, ou aumentou o preço, ou diminuiu algum contrato, enfim, N fatores. E aí, tu estando ali toda hora batendo a porta, esse tipo de perfil, pegando um parênteses, esse tipo de perfil de representante é muito difícil de achar, Renan. Ronan. Porque, cara, requer muita resiliência. E às vezes o representante de venda, ele olha muito faturamento, comissionamento, e não olha gestão, não olha propósito, não olha continuidade, não olha alicerce. Nós estamos construindo alicerce. Então, no momento que a gente consegue entrar, a marca responde. Aí é que tu vende o valor. Aí eu entro com o meu papel de gestão. Aí eu vou lá e faço um plano para ele de 3 meses, 6 meses, 1 ano, conforme a característica do cliente. Então, aí eu pego o cliente pela mão. E o cliente também, né, Duca, como nós falávamos nos bastidores, o mercado, o ponto de venda, que realmente se preocupa com o consumidor, ele não quer só comprar o produto e vender o produto para o consumidor. Não, ele quer criar um plano junto com a marca, né? Sim. E desenvolver isso durante 3, 6, talvez anos, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque tem o botequinho do seu João na esquina, mas também tem o botequinho do seu Zé que está pensando com foco no cliente, né? Exatamente. Então, existe muito essa diferença? Existe sim, Ronaldo. Existe, na verdade, Quando eu estava em Nestlé ainda, cara, a gente tinha umas pesquisas lá na divisão de Professional que falava assim, a população de baixa renda também gosta de qualidade. E isso prova, dentro aqui da Celme, de um case que eu vou te contar agora. Eu estava num cliente lá de Bagé, né, um dos principais lá de Bagé, e eu já estava me tornando líder dentro desse meu cliente. Tomara que não seja o meu grande amigo, não vou falar nomes, se quiser eu omito aqui. Pode falar. Júnior Peruso, da Peruso Supermercados, é meu grande irmão, né? Não é o Peruso. Em breve ele vai estar aqui, né, comigo. Ontem mesmo falei com ele, ele me disse, Ronan, eu sei que tu quer gravar podcast comigo, tô em Porto Alegre, mas eu não consigo agora. Eu falei, não, fica tranquilo, não é o Peruso. Não é o Peruso. Inclusive, precisamos entrar no Peruso. Não, mas deixa eu já falo com o Júnior aqui, bom, tá então. bom. Mas era um concorrente do Peruso, né? E a gente estava indo muito bem. Eles trabalhavam com 4 marcas e a gente estava entrando com a marca Renata, né? E a marca Galo, que é a nossa massa sêmola, sem ovos. E, Ronan, nós estávamos indo muito bem. Nós estávamos com 35%, 38% de participação dentro da rede dele. Nossa. E Isabela, que é líder de mercado do Rio Grande do Sul, estava com 32%. Então a gente estava performando muito bem. Mas é aquela coisa, tá, Ronan? Os caras abriram as portas, a gente pegou eles pelas mãos, fizemos o que tem que ser feito. O que o profissional tem que ser feito. Desenvolvimento do trabalho. Do negócio, o negócio aconteceu porque a marca responde. O produto é bom. E aí surgiram as outras marcas com menor preço. E assediando, e eu falei, cara, eu não consigo chegar nos preços que os caras estão fazendo. Fica à vontade. Moral da história. Fizeram uma negociação, compraram lá 6 cargas, né? Só para vocês terem uma ideia de volume, assim, de venda. Compraram 6 cargas em outubro. Do concorrente, da tua marca. Exatamente. Da concorrente da Renata. Da Renata. E muito mais barato do que a minha. Enfim, tiraram a gente de linha e botaram essa outra marca. Ronan, no primeiro momento, o consumidor ele olha uma marca barata, é novidade. Compra. O consumidor compra isso. Experimenta. Lógico, ele tem curiosidade, né? Aí ele pegou e ficou o seguinte, ele comprou 6 cargas, né? Só para dar um volume, porque vai fazer sentido no final da história. Comprou 6 cargas. E dessas 6 cargas, eles venderam isso em outubro.
de 2022, se eu não me engano. E aí tiraram a gente de linha, obviamente a gente não gostou muito, né? Porque a gente não estava seguindo naqueles preços e tal, não foi o combinado, mas tiraram a gente de linha. Só que o consumidor comprou, consumiram a primeira carreta, consumiram um pouco mais a segunda carreta, e em janeiro, fevereiro, simplesmente pararam de vender a marca. E aí, em março do ano subsequente, eles voltaram pra gente dizendo, cara, precisamos voltar a fazer negócio. Porque o nosso 0800 bombou, dizendo que por que não tem mais Renata aqui, e a gente está quase dando essa massa do outro concorrente que nós colocamos, porque o consumidor não gostou, cara. Não aprovou. Não aprovou. Então, quer dizer, isso... Nossa, esse teu case aí, ele é impressionante, ilustra vários momentos, né? E encaixa em várias situações. Várias. Porque quando você faz um trabalho de parceria, porque o momento é de construção, a gente quer construir algo legal. Quer construir uma marca legal no estado, ocupar o espaço que é teu de direito, mas existe uma troca, né? Entre você, o comprador, entre o comprador e o consumidor, e os três trabalhando juntos, a coisa funciona. Exato. Aonde botou dinheiro na jogada, a gente sabe os valores daquela pessoa, né? Sim. Por que eu falo, por exemplo, que a liderança está muito escassa no mundo inteiro? Porque faltam líderes de valor. Porque o valor não é dinheiro. O valor é olhar qualidade, o valor é olhar comprometimento, o valor é parceria. Eu sou um cara muito parceiro, né? Eu, quando vou fazer negócio contigo, eu vou ver parceria. Tu até pode Sim. me puxar o preço, mas eu já olho lá na frente. É isso aí. Aí eu consigo fazer preço. Agora, se tu não quer parceria, eu vou cobrar valor X. Então, como essa questão de imediatismo no lucro faz com que coisas como essa aconteçam, né? Ronan, e eu complemento o seguinte, cara, é difícil ser gestor, tá? É difícil porque, assim, depende muito da empresa que tu tá. Hoje, a Xiaomi me dá muita transparência e tranquilidade para trabalhar. Desde que eu entrei, cara, eles falaram assim para mim, Eduardo, velocidade é diferente de pressa. Não temos pressa para crescer, porém, queremos velocidade nos negócios. Tu não pode estar dormindo também aí, né, em cima de algum resultado. Então, assim, vários clientes que a gente ainda não está aqui dentro do Rio Grande do Sul chegaram pra gente e falaram assim, cara, eu preciso estar contigo aqui dentro. Eu falei, tá bom, eu também preciso, eu sei que preciso estar aí. Só que meu preço é esse. Ah, tu consegue baixar? Claro, vamos fazer negócio. Aí eu vou lá, entrego tipo 5, 6 categorias de produto pra ele. E ele, obviamente, ele vai no primeiro, massa e biscoito. Aí a gente tem lá, rapidamente aqui, cookies, instantâneo, bolinhos, massa para mistura para bolo, azeite. Né, Trabalha com azeite também? Azeite também. Não sabia. Azeite Renato, muito bom, inclusive. E aí, beleza. Aí eu falei assim, cara, eu explico pro cliente, assim, olha só, para mim chegar nesse preço que tu quer de massa, a gente faz um esforço, né? A gente não é arrogante, muito pelo contrário, cara. Uma outras coisas que a Xiaomi me ensinou quando eu entrei lá, tipo assim, não existe um não na Xiaomi, existe vamos conversar. Tu realmente quer ser meu parceiro? E aí é isso que eu vesti a camiseta. E é isso que eu prego. É isso que eu penso também. E aí, na hora de tu pregar isso que eu quero ser parceiro teu, tu perde as oportunidades. Mas a oportunidade de oportunista, não oportunidade de negócio, sabe, Ronan? Uhum. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O cara chega lá e fala assim, ó, vamos lá, vamos fazer um valor hipotético. Beleza, cara, tua massa custa R$2, eu preciso dela a 1. Beleza. Eu chego no 1, mas eu preciso que tu me compre isso. Aí manda uma proposta e vai, negocia, e vai e volta e tal, não sei o que, retorno o contrato. Ok, vamos ficar com a massa e biscoito. Não, peraí, cara. Não foi isso que nós combinamos. Não, mas eu vou te entregar 2 milhões de pedido. Beleza? Mas não foi isso que nós combinamos. E aí, tu conhece o mercado, tu conhece o varejo, conhece esses clientes lá de longa data, né, pela experiência que a gente tem, pela carreira que a gente tem. Que é tudo igual, né? Que é tudo igual. E aí ele vai chegar, ele vai comprar aquela massa naquele momento. Se eu fizer se eu vender para ele só o filé, e no momento que eu baixar ou subir, no momento que eu subir 10 centavos, ele já não me compra mais. Então, Ronan... E aí o problema é que isso entrou na tua meta, no outro ano... Vira histórico e aí tu tá ferrado. Não, e o detalhe, eu não consigo, como é que eu vou dizer assim? Eu não consigo rentabilizar esse cliente durante o ano.
Porque ele está comprando na oportunidade. E na oportunidade, Ronan, eu posso triplicar meu valor de faturamento aqui no Rio Grande do Sul. Aí é que está o oportunista. O cliente oportunista e o cliente que quer fazer parceria. Agora, te falo, no pequeno cliente que tu me perguntou lá no começo, no pequeno cliente mesmo, o bar do João, existe o João oportunista e existe o Joãozinho do ladinho que gosta de ver futuro. Tipo assim, bom, se eu me encostar aqui na Selma, o cara vai... se a gente conseguir transportar essa informação para ele, né, transferir isso para ele, passar uma confiança de que, cara, compra o meu mix que eu vou conseguir uma massa barata para ti. Ao longo do tempo, ao longo das negociações, ao longo do mês. E tem gente que é esperto, né, que entende isso das indústrias, e tem gente que não, que só quer o mais barato. Só que daí tu vai depender do que o consumidor também, que tipo de consumidor quer trazer para tua loja. Aí a gente pega um outro lugar, não um outro lugar, mas um outro assunto para discutir, né? Uhum. Então, assim, realmente, tem de tudo, cara, tem de tudo. E se esse gestor que a gente tava falando cara, tu tem que ser muito, como é que eu vou dizer assim, muito resiliente e, assim, corajoso para dizer um não para esse cara que tá te comprando 2 milhões e fazer com que ele entenda que eu tô ali para fazer uma parceria e não para ser oportunidade. E como tu trabalha com representantes, e para quem entende de vendas sabe qual é que é a grande diferença, porque se você tem um vendedor seu, é uma maneira de gerir, se você tem representantes é outra. Então, o vendedor ele vai seguir o plano estratégico que tá sendo desenvolvido por aquele mês ou para aquele ano dentro da empresa. O representante não, ele vai querer vender os 2 milhões porque ele vai pegar uma comissão e botar no bolso. Exatamente, então para ele pouco importa o produto. Esse é um dos grandes desafios. Para os líderes que estão nos ouvindo, tá, Duca? Que passam pela mesma situação, que ele tem lá um representante, que às vezes que tem uma pasta com 30, 40, com 50 SKU. Para quem não sabe o que SKU é produtos, né? Como é que tu lida com esses representantes para trazer ele para o teu lado? Além da entrevista que tu já falou, que tu filtra bem, né? Ronan, é um trabalho longo, digamos assim, de médio a longo prazo. Porque tu precisa convencer esses caras a fazer com que ele faça o que tu tá pedindo para ele. Ou o que tu tá gerindo, o que tu precisa pro teu negócio. Quando eu cheguei na Selma, já tinha um time de representantes formado. E eu me lembro como se fosse hoje. Teve um cara, né, um representante que me chamou um dia lá em Santa Maria. Disse, cara, eu quero almoçar contigo, chega aí e tal. Eu, beleza. Me ouvindo de Nestlé recém, né? Com uma forma de cobrança diferente para representante, porque lá a gente trabalhava com um time de vendas próprio, né? Eram todos vendedores da Nestlé. E aí tu chegar num representante e apertar o cara e cobrar ele como tu cobrava tipo nível Nestlé, foi o que esse representante chegou e falou pra mim, assim, cara, entendo toda a tua carreira, né? Tô falando como amigo, porque eu acho que tu é um puta de um cara e tal, não sei o quê. Ele te deu o feedback? Me deu. O representante me deu. E eu escutei, né? Obviamente, né? Humildemente escutei, absorvi e mudei. Mas foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara. Ele falou assim, cara, se tu continuar dessa forma como tu tá, tu vai perder todo o teu time de vendas. Porque representante não é assim. Representante não trabalha como tu tá fazendo. E eu entendi. E aí, Ronan, começou o trabalho de eu me aproximar de um por um, de visitar a região, visitar cliente, fazer com que eles gostem do que eu tô fazendo, fazer com que eles acham que... ou melhor, fazer com que eles enxerguem que eu sou um parceiro deles. E aí tu vai, ao longo do tempo, tu vai amadurecendo, tu vai pegando o jeito. E aí peguei várias palavras-chave, né, para representante. Representante gosta de dinheiro, não adianta, Ronan. Os caras gostam de dinheiro. E aí Mas quem não gosta, né? Então, mas a gente sabe que o propósito, assim, tu vê que a construção de algo diferente, né? Lógico, a gente vai olhar isso, nós teríamos que entrar mais na questão psicológica, né? Você tem lá a pirâmide Porra, me esqueci agora o nome enfim, gente, por favor, né? São 3 palestras na semana, dormindo mal, chegando, né? Glasgow, né? Acho que é Glasgow. Enfim, se não for, depois a gente bota aqui, não, né? Enfim, é a mesma coisa que tu for falar da massa e esqueceu o ingrediente. Mesma coisa aconteceu aqui. O nome do college. A base de tudo, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança e tal. A ponta do negócio é a espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando só de Deus, enfim, estou falando de amor, estou falando de felicidade. Cara, para o cara entender de propósito, tem que estar muito bem firme
relações fisiológicas, que tá bem com a família, tá bem com os amigos, tem que estar feliz com o trabalho, tem que estar feliz com uma série de coisas para chegar aí em cima e entender. Opa, agora eu vou lutar por um propósito. Isso que é difícil, porque hoje a maioria do pessoal não tá nem aí. Né? A maioria tá triste, não tá vibrando na mesma energia, né? Então eu imagino, tu que eu conheço a tua trajetória, a tua família, tu já conversou comigo, teus projetos, tu já tá na ponta da pirâmide. E aí conversar com um cara que às vezes tá lá dos 5 níveis, tá no terceiro ainda, não é mole. Não é mole, não é fácil. E te digo assim, de 5 anos de Selmi, Ronan, de 18 representantes que eu tenho hoje, eu acho que os caras que estão junto comigo dentro do propósito são 4. E quando tu olha esses 4, por exemplo, o que tu vê de diferente na vida deles? Na vida mesmo, não é nem na questão competência técnica. Eles como seres humanos. Eles são mais, como é que eu vou dizer assim, como é que eu vou te explicar, cara? Eu vejo eles mais colaborativos, digamos assim. Colaborativos no sentido de te trazer oportunidades, te colocar te trazer oportunidades para outros clientes em outras regiões, para outro representante. Eles gostam de ensinar, ajudar, né? Então, perfeito. Por exemplo, assim, olha só, tem um cara aqui que me comentou, o cara lá da região norte do Rio Grande do Sul me comentou que lá no sul do Rio Grande do Sul tem um cliente que gostaria, tô te passando aí para te passar pro representante tal. Cara, para mim esse cara já tá encaixado, porque se fosse outro, sim, né? Se vira, velho. E eu tava te falando da pirâmide, pirâmide de Maslow, tá? Uma pirâmide de Maslow, gente, né? Vamos lá, primeiras necessidades, as fisiológicas, comida, respiração, água, sexo, tá? Depois segurança, depois amor e relacionamentos, autoestima e a ponta é a realização pessoal. Então, se o cara tá nas 4 primeiras bem, ele tá lá na realização pessoal, que é onde ele vai querer compartilhar, né? Que é o caso. Você pode ter certeza, vocês estão me escutando, esse representante que o Duca traz, que já ajuda os outros, ele está num nível espiritual muito mais alto. Com certeza. Conseguiu chegar nesse nível, né, Ronan? E o que eu tava falando no negócio da frase lá, que eu peguei o jeito de trazer os caras pro meu lado, que era assim, ó. Eu não sou simplesmente um gerente de vendas aqui do Rio Grande do Sul. Eu tô aqui para te ajudar a ganhar dinheiro. Cara, incrível que pareça, cara. Essa frase eu sou muito analítico às vezes, sabe? Quando eu tô conversando com a pessoa. Quando tu fala uma coisa um pouquinho diferente para representante, fala assim, cara, eu tô aqui para te ajudar, é uma coisa. Tô aqui para te ajudar a ganhar dinheiro, os caras já olham diferente. Eles já ou se ajeitam na cadeira, sabe? Muda a postura. Então, assim... Eles se abrem, né? Parece que se abre. Tipo assim, não, poxa, esse cara tá afim do negócio mesmo. Sei lá, o que passa na cabeça deles, assim, pra entender. Mas pra mexer com o brilho do cara. Pra mexer com o brilho desse representante. Mas é uma trajetória, Ronan, de que, assim, né, não é fácil, cara. Porque, às vezes, eles entram nos clientes bons, não cuidam dos clientes, e a gente sai de volta. E isso é a minha maior frustração hoje como gestor. E de às vezes não conseguir estar muito perto também. Também, o estado é enorme. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, exatamente. É enorme. Cara. Ontem eu recebi eu gosto muito desse negócio de as brincadeiras de internet. Aí ontem alguém me mandou assim, ó. Viajei 8 horas na Europa, saí da Itália, passei por 5, 6 países, né? Aí uma pessoa de Uruguaiana embaixo. Viajei 8 horas e tô aqui em Pantano Grande ainda, né? O estado é muito grande, né? Grande, cara, Imagina, grande. Tu sozinho fazer todo esse trabalho. São quantos representantes? São 18. 18. Imagina, 18 rotas, né? É praticamente impossível você visitar todos eles. Não tem como. No mesmo mês não tem como. Não tem como. E precisa estar próximo. Então, aí não adianta, né? A gente entra numa vala de digamos assim, de seletividade, né? Dos principais clientes, mas eu nunca deixo de fazer. Mas a minha rota final acaba sendo 3 meses. Tem clientes que eu vou de 3 em 3, tem clientes que eu vou de 2 em 2, tem clientes que eu vou de 45 em 45, mas tem clientes que eu preciso estar todo mês lá. Uhum. Não tem jeito. E são os que, a famosa curva A puxam, do negócio, que puxam o volume. Mas é uma trajetória, Ronan, sabe? E vai muito eu acho que de espiritualidade mesmo, cara, do que tu tinha comentado. Porque eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que meu representante possa mudar. E no momento que eu acredito que ele possa mudar,
que eu consiga convencer, de que eu pelo menos enxergue um certo potencial nele. Se, cara, tu tá vendendo hoje 10 mil de Selma, tu pode dobrar, tu pode vender 20, pode vender 40, tu pode vender 100. Enfim, tô dando números hipotéticos, tá? Mas eu ajudo esse cara a fazer isso. E foi o que eu fiz com esses 4 que estão comigo. E eu fiz um plano para eles. Se, cara, quantas empresas tu trabalha hoje? Numa rota, 2 horas de viagem pela frente, e nós conversando dentro do carro. Quantas passos tu trabalha? Não, eu trabalho com 6. Selma, tal. E, cara, quanto tempo tu destina pra Selma? Quanto tempo tu destina pra fulano, pra ciclano? E ali, num bate-papo, eu falei assim, um bate-papo sem crachá. Eu consegui descobrir com alguns que, assim, que tinha umas 2 ou 3 empresas que eles estavam ali pra encher a pasta, porque os clientes pediam. E eram sazonais. E incomodavam pra caramba. Falei, cara, transfere esse troço pra cá, cara. Dá foco aqui. Dá foco aqui na Selma. A gente tem produto, vai desenvolver, é uma baita uma empresa, tá com um moinho, a gente vai crescer. Enfim, aí eu coloco um pouco mais do plano estratégico futuro da Selma. Né? Tento, no momento oportuno, explicar isso pra ele, de que ele tem muito pra fazer dentro do território dele. E aí vai do representante comprar a briga ou não, se eu conseguir convencer o cara ou não. Só que pra esses 4 deu certo. E os caras simplesmente em 2 anos triplicaram a venda. Triplicaram, Ronan. E falam hoje que estão muito felizes em ter feito essa movimentação. Deixaram de fazer 2, 3 empresas que só estavam, como é que se diz? Complementando a renda dele. E ele transferiu o foco para as 4 que ele ficou e está sendo melhor remunerado. Está sendo melhor comissionado. Onde você coloca foco, concentração, vai haver o resultado. Só que precisa movimento. E movimento significa você manter a consistência e a paciência para chegar lá. E sabe, ontem mesmo, antes de ontem, não foi ontem, eu estava numa mentoria, antes de ontem, e eu usei muito a questão da Bíblia, né? Eu estou estudando, né, a questão da Bíblia e os ensinamentos, enfim. No final dos tempos, a gente vai ter uma sensação de que os dias vão ser mais curtos. Isso é bíblico, né? Quando você traz isso para psicologia, neurociência, tu vai entender o que é. O nível de ansiedade é tão grande, mas tão grande, que a gente acaba não prestando atenção no estado presente. Se você não presta atenção no aqui e agora, eu tô no podcast, pode ser com o Ronan, e a tua cabeça tá lá pensando em atender o cliente X em Passo Fundo, tu não vê o tempo passar. Simplesmente tu não te dedicou ao podcast, o podcast não foi legal, e tu ficou se preocupando com uma coisa que vai ser só amanhã. Tu fica futurizando. Então, por que os dias estão mais curtos? Porque a gente não bota o pezinho no chão. Não, eu tô aqui agora, ó. É aqui que eu tô. Para de futurizar. Eu faço terapia, né? Se eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que ter a cabeça no lugar. Eu tenho uma psiquiatra, que é a doutora Márcia. Eu tenho uma psicóloga cognitiva, que é a Carla. Eu tenho uma psicóloga wingiana, que é a Graça. Eu tenho uma psicóloga médium, que é a Jennifer. Então, eu tenho um monte de gente para me ajudar. Porque senão a gente voa. Então, tu imagina uma pessoa, um representante. Isso não é só o representante. Qualquer pessoa, o vendedor. Qualquer profissão que seja, né? Não tem um nível de espiritualidade. É ansioso num mundo maluco que a gente vive. Então, não tem paciência para olhar e dizer aqui. Aí é onde entra quem? Tu como líderes. E traz essa pessoa para a realidade. Vem cá, senta aqui comigo. Exatamente. Então, cada vez mais nós temos que fazer isso. Trazer para a realidade. E mostrar para as pessoas que um bolo, para ficar pronto, você tem que investir nesse bolo. E vai demorar. Ah, mas eu tô com fome. E eu quero agora. Essa porcariazinha aqui faz a gente querer tudo na hora. E só que o bolo precisa de 2, 3 horas para ficar pronto. Desenvolver um ponto de venda, às vezes vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas depois vai ficar gostoso. É muito engraçado isso, mas é isso que está acontecendo. Hoje em dia tem, a gente falei lá no começo, antes, né? Os representantes hoje, eles querem o agora, né? Eles querem pegar uma marca boa, barata e no cliente que compra muito. Só que não é isso que a gente procura. Não é isso que a gente precisa. A gente tem a marca boa, ela não é barata, né? E os clientes que os caras querem atender que compram muito já compram da gente ou ainda precisam fazer bons negócios ainda para comprar. Mas é um desafio muito grande, Ronan. É muito grande porque todo mundo quer o para agora. Ninguém quer o longo prazo.
ou médio prazo. Só que a contemplação, cara, a gente sempre é contemplado. Esse dia eu também estava vendo um podcast sobre, nada a ver sobre o assunto que nós estamos falando, mas sobre investimentos. E ele falava sobre isso que tu traz para a tua vida de hoje. E ele fazendo uma comparação com o povo dos Estados Unidos versus o povo brasileiro. O povo brasileiro é imediatista demais. Ele quer enriquecer de hoje para amanhã. Por isso que as bets explodiram. Que é o maior mal hoje da nossa sociedade, é os bets. Já ia falar isso, né? Em questão de mercado, as indústrias ainda não admitem isso, sabia, Ronan? Eu já percebi isso, cara. Ninguém fala disso. Porque eles não querem colocar no mau resultado uma fonte de informação de bets. Uhum. Mas hoje, cara... Lógico, mas imagina... Mas o IBGE já trouxe essa estatística, que foi justamente nesse... Qual é o número que tu tem de dinheiro que foi nos bets só no ano passado? Tu tem esse número? Não tenho, mas eu... 1 bilhão. 1 bilhão? 1% do PIB brasileiro. Agora eu vou te dar uma outra, então, que eu escutei nesse podcast. Ele estava falando que 20%... dados do dado estatístico, tá? 20% da renda média brasileira é gastado em bets. Aí tu imagina, 1%, antes eu falei 1 bilhão, não é 1 bilhão, gente, é 1% do PIB. Nossa. O país pode quebrar por causa das bets. Aí são 1% do PIB, 20% do dinheiro das pessoas. O que vai acontecer? É menos dinheiro para comprar produto. É isso aí. É menos dinheiro para comprar produto de limpeza, comida, enfim, atinge diretamente as empresas. Isso aí tá virando um caos que de um tamanho tão grande, que na hora que estourar vai ser pior do que a pandemia. Eu também acho. Porque aí ele falando assim, né, Ronan, 20% da média, 20% da renda brasileira, em média, obviamente, já está sendo gasto em bets. Aí o cara falando de investimento, o cara falando sobre comparação de público, de população, no caso, né, de culturas. Aí falando assim, poxa, se a gente está aqui falando de investimento, dizendo que no médio e longo prazo dá certo, a economia lá dos Estados Unidos ela dá certo justamente por causa disso, porque eles pensam no longo prazo, eles pensam lá na frente. Aqui no Brasil todo mundo quer ser rico agora. Ninguém quer pegar 20% da tua renda e investir para daqui a 10 anos. Mas jogar no bets vai. Aí é que tá a nossa percepção. Então, quer dizer, tudo isso influencia. Tudo isso influencia no resultado, né? No resultado que a gente tem aí na frente. E aí tu pegar, trazendo isso para o nosso negócio, trazendo isso para falar para um representante focar que daqui a 1, 2 anos ele vai estar ganhando X. Olha, Ronan, é um desafio. Não, tu traz esse negócio do bet e esses dias eu fui fazer uma pesquisa, né, para poder entender um pouco mais do comportamento das pessoas. Por que as pessoas são tão... tomam decisões tão equivocadas, né? E eu descobri, o que eu vou falar agora é a primeira vez que eu vou falar assim em público, né? Tu vê, tem gente que vai olhar isso aqui e vai dizer, esses dois falando que 20% do dinheiro do povo tá indo no bets, vai quebrar país, são dois loucos. Tá? Só que são pessoas que não têm noção. São pessoas que não estão naquela ponta da pirâmide lá em cima, olhando o além, né? Sim. Ainda estão ali nas necessidades fisiológicas, seguranças básicas ali da pirâmide de Maslow, Se né? defende, né? Tá lá na primeira. Primeiro, segundo, terceiro nível no máximo, né? E eu cheguei até um nome de um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Acho que é o nome, né? Ô, louco. Olha o que eu vou te falar, a loucura que eu vou te falar, mas tem estudo científico sobre essa porra, tá? Esse protozoário, o manjar da vida dele, o sexo da vida dele, né? É dentro do intestino dos felinos, qualquer tipo de felino. Então, quando ele está no intestino do felino, ele consegue se reproduzir, é o lugar que ele quer estar sempre. Como é que ele fez para chegar no intestino dos felinos? Ele infecta o rato. Quando ele infecta o rato, ele cria dentro do cérebro do rato umas modificações nas sinapses neurais para que esse rato identifique o cheiro do mijo do gato como o cheiro do xixi da fêmea no cio. Olha só, cara. Então, o que ele faz? Quando o rato ele sente o cheiro do mijo do gato, ele teria que fugir. É uma ameaça para ele. Sim. Mas como esse protozoário ele mudou, ele sente que é uma fêmea. Então, o que ele faz?
Ele vai atrás. E aí o que acontece? O rato é morto, né? Sim. É devorado, caçado pelo gato, e vai então o protozoário para dentro do intestino do gato, que é o manjar dele. Ele fez isso também na África com as hienas. Não é hiena. Hiena é aquela carnívora, não. Com aqueles cervinhos ali, parecem uns viadinhos ali, né? Sim. Elas não enxergam mais o leão. Caramba. Elas olham o leão, elas ficam paradas. Caraca, velho. Tá, olha a loucura. Agora, entenda o seguinte. Cerca de 60% da população nos países subdesenvolvidos estão intoxicados com essa porra. Minha nossa. Tá? Porque eles perceberam que se entrar dentro do organismo do ser humano, chega mais próximo de quem? Do gato. Porque a gente tem gato em casa, né? Só que hoje já tem estudos que mostram que acidentes de trânsito, existem marcadores que provam que determinados acidentes, na sua maioria, são de pessoas que estão infectadas por esse protozoário. Olha a loucura que é. Que é uma rede, né? Já tem um estudo que mostra de pessoas que são impulsivas com os negócios, empreendedorismo, enfim, que está diretamente ligado à infecção desse protozoário. Troca de emprego toda hora, absenteísmo toda hora, já tem estudos. Aí tu fica pensando, né? Nós temos as questões espirituais, que as pessoas não chegaram no topo, questão de propósito, questão as pessoas não querem mais se desenvolver. Agora tem mais essa porra aí que o cara tem que estar correndo atrás, né? É loucura, né? Então, para viver nesse mundo, não é pros fracos, olha... E desenvolver tudo isso que a gente precisa desenvolver também, né, Ronan? Porque é uma engrenagem muito gigante, né, cara, que acontece isso. E se tu for ver, tudo influencia. Tudo influencia no que a gente vai buscar, no que a gente vai querer, né? Se os caras têm foco, se não tem foco, enfim. É uma doideira, cara. É uma doideira. Não é mole ser líder. Não é mole. É um desafio diário. Por isso que a gente tem que estar bem com a cabeça. Para poder liderar todo esse pessoal, para poder mostrar para o pessoal o norte, né? Então, essa impulsividade nas decisões que as pessoas estão tomando é diretamente ligada à ansiedade, tá? A problemas mentais, psicopatológicos, principalmente depois da pandemia, a ansiedade aumentada, a depressão, que é o mal do século, o toxoplasma gondii, e aí a única maneira para você vencer tudo isso é conhecimento, é estudar, é buscar, se relacionar. Isso. Eu gosto de falar até uma vez uma frasezinha que é assim, a gente pode nascer pobre, né? Mas tu envelhecer e morrer pobre, eu acho que é uma escolha. Porque tu tem conhecimento na palma da mão hoje, né, Ronan? Se tu quiser, tu estuda sobre um assunto, tu te aprofunda sobre um assunto, tu pode buscar conhecimento onde tu quiser hoje sobre um assunto. E aí, obviamente, tu vai ficar sabendo um pouco mais sobre aquele assunto, sobre qualquer tipo de assunto, e tu não precisa, né, ser um expert no negócio, mas que vai te dar pelo menos um norte correto, digamos assim, para tu não evoluir como pessoa, evoluir como família, evoluir como ser humano, evoluir financeiramente, enfim, cara, se planejar. Sabe? É mais fácil jogar numa bet ou pegar 20% da minha renda e fazer um investimento para daqui a 10 anos eu estar legal. É esse tipo de pensamento, cara, que é uma cultura brasileira, né? Pelo que eu também já escutei bastante, concordo com isso, que faz com que a gente, às vezes, né, seja muito resiliente, muito estratégico e a gente tem que andar na linha, cara, porque senão é muito fácil. A gente é bombardeado por vários gatilhos para sair dessa linha todas as horas. Sim, hoje todas as horas. O maior responsável pela infelicidade humana é o grande número de distrações que a gente tem, né? Exato. E Duca, sabe essa questão do bet? Vamos voltar à questão do bet, que é interessante, que aí eu vou te falar algo que é da neurociência, né? Tu jogou Candy Crush já? Já. Tá, eu gostava de jogar Candy Crush, mas nunca gastei R$1. Eu também nunca gastei. Nunca gastei R$1. Nunca joguei em bet também, cara. Não tem nenhum. Nem sei nem também. faz. E eu sempre também não sei, né? O Candy Crush, tu tá jogando ali. Tá difícil, né? Daqui a pouco tu ganha. Só que tu não percebeu que tu ganhou por uma estratégia mais fácil do jogo.
que o jogo fez? Tem uma inteligência por trás ali. Eu acredito. Se eu não deixar ele ganhar agora, ele vai desistir de jogar. Então ele vai lá e deixa tu ganhar. E deixa tu ganhar. Perfeito? Nós temos dentro do cérebro o sistema dopaminérgico, né? Toda vez que tu tem motivação é porque tu tá com dopamina. Então, quando você consegue alcançar aquilo que tu quer, te dá uma sensação maravilhosa. Sim. Então, esses jogos, essas gamificações, elas estrategicamente são montadas para gerar vício. A cocaína, por exemplo, tu vai lá, tu cheira cocaína uma vez só, talvez tu não fica viciado, tá? O bet é uma cocaína. Os joguinhos são uma cocaína. Só que eles não viciam ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? Como as drogas levam um tempo assim para te viciar. Não, ele te vicia em questão de 5 minutos. Ele tenta te viciar em questão de 1 hora. Porque tu tenta, não ganhou, vai lá, tu ganha. Daqui a pouco tu aposta, não dá certo. De repente tu ganha uma premiação que tu ganhou do bet lá, tal coisa. É tudo para manter você ali, gastando dinheiro. E cara, e aí vamos trazer pro lado agora da psicologia isso. Para tirar isso de dentro do cérebro humano, meu amigo, não é mole. Tá? Então, os meus colegas aí, psicólogos, eu não tô formado ainda, né? Que estão se eles não ficarem ricos nos próximos anos, não ficam nunca mais na história. Porque vai ter que ser muito trabalho psicológico, muito trabalho estratégico, profissionais qualificados de várias áreas e também muito apoio da família para tirar uma pessoa que está no bet de dentro de uma situação que é pior que a cocaína, para mim. Eu vi esses tempos uma história, Ronan, que o cara jogou numa bet o salário inteiro dele. Ganhava tipo assim, R$1.700, era funcionário de uma empresa, aquela coisa toda. E ele tinha uma conta para pagar, tinha as contas, e ele assim, não, vou tentar. Aí tipo ganhou 200, ganhou 300, ganhou 500, aumentou a aposta, perdeu tudo. E aí tu pensa, um pai de família, olha o risco que isso pode acontecer também, né? Era justamente isso que os caras estavam falando. As famílias estão sendo destruídas, Luca. Exatamente. O risco de o cara pegar em 30 minutos aconteceu tudo isso, o cara recebeu o salário do mês, botou fora tudo em 30 minutos e vai chegar em casa onde tá os filhos e a esposa e dizer assim, não tem dinheiro. O que tu vai fazer? Não, eu passo mal aqui só me sentindo assim. E escutei no rádio, cara, essa história, né? Mas estão tentando, assim, de certa forma, trazer uma conscientização disso. Só que o ser humano é uma coisa maluca, assim, né, Ronan? Porque é aquela mesma história do cigarro, né, cara? O cigarro tá ali, tu compra se tu quiser. Mas às vezes a gente precisa ser proibido por isso. Mas aí eu fico pensando assim, poxa, eu também sou fraco em algumas coisas. Ninguém é perfeito, né? Mas que nem eu, colorado, né? Fraco, é o quê? Puxa, puta que o pariu. E aí, mas assim, poxa, tu sabe que é ruim. Tu sabe que vai te fazer mal, tu sabe que vai te causar um malefício, mas tu vai lá e compra. Seja lá o que for, né? Não tô falando só de cigarro. E às vezes isso me faz pensar, né? Como estudioso de algumas coisas que a gente gosta de evoluir, de estudar, né? E a gente tem filhos, a gente quer que os filhos da gente também sejam melhores do que a gente, pelo menos mentalmente falando, no futuro. E isso me instiga. Sabe? O quanto que o cérebro da gente é capaz de nos mover tanto para a parte ruim, como também para a parte boa. Por que eu não consigo me viciar numa coisa boa? Só que é difícil tu te viciar numa coisa boa. Na coisa boa tu tem que botar esforço. Então, aí eu te digo voltando aos negócios de bets e também dentro do podcast que eu escutei sobre as bets, que era um podcast de investimentos, que eu gosto de mexer com investimentos. Hoje eu posso te dizer que meu vício é investimento, cara. Né? É uma coisa boa, é um vício bom, porque... Mas tem uma estratégia por trás, né? Então, mas foi comecei também, sabe, Ronan? Eu comecei lá atrás e me abdiquei de algumas coisas, que nem tu falou, tem que botar esforço, tu tem que te privar de algumas certas coisas, mas eu tenho um plano de vida, uma estratégia de vida, né? A minha. Então, só que é lá a longo prazo. Lá quando eu tiver 60, eu acho que eu vou conseguir, né? Tá tudo planejado. Então, só que para mim já está muito claro que o esforço imediato não existe. A recompensa imediata não existe. Existe de certa forma, né, em algumas coisas, mas é aquela parada do comprar prazer. Tu está comprando prazer agora.
Mas tu quer comprar um prazer agora ou tu quer comprar vários prazeres ao longo da tua vida? Aí onde entra a ansiedade, eles querem para agora. E não pensam no amanhã. Aí precisa de alguém que mostre para ele o caminho, porque o cérebro, o que acontece? Tu vai na academia, tá? Eu tô indo na academia, tu viu? Eu até brinquei contigo, eu perdi 12 quilos, né? Tá mais magro Tô hoje. mais magro, tô mandando arrumar as roupas já, quero chegar a 95, tô com 105. Tu define lá, por exemplo, 20 minutos de esteira. Quando chegou em 20 minutos, venceu a esteira, 99% das pessoas vão dizer assim, ó, tá pago. O que tu tá dizendo pro teu cérebro? Parou por ali. Tá? Parou, graças a Deus acabou. Quando tu manda esse comando, tu tá dizendo pro teu cérebro, andar 20 minutos na esteira é ruim. Agora, quando tu diz, eu vou botar 4 metas, 5 minutos, chegou em 5, vibra. Chegou em 10, vibra. Chega em 15, vibra. Boa. Chegou em 20, vibra. Tu quer andar 25. É verdade. Tá? Aí que tá o detalhe, porque o nosso cérebro ele foi configurado para olhar sempre a ameaça, sempre o lado ruim. Então, se tu olhar e dizer, ai, graças a Deus, consegui hoje fazer os 20. Não, cara, tá acostumando errado o teu cérebro. Tu tem que dizer para ele que bom, que delícia, que tesão que eu consegui fazer os 20. E aí tu vai querer mais. Então essa a maior parte das pessoas não sabe disso. E aí acabam olhando, dizendo, tá pago. Tá pago o cacete. Tá? É verdade. Nas vendas é a mesma coisa. Isso que eu te mostrei é a mesma coisa nas vendas. Tem que vibrar. Chegou no final do mês e entregou a meta pro Duca. Se filha da mãe aqui, entreguei a meta. Cara, não é brabo. É festejar, eu né? consegui. Eu gosto muito dessa parte de festejar. Né? O festejar que... não é festejar a palavra que eu quis dizer, mas vibrar, né? Vibrar e festejar e fazer, nem que seja uma janta, sabe? Algo diferente para comemorar tal coisa. Uhum. Eu gosto de fazer muito isso, cara. Faço muito isso com a minha filha. Às vezes a gente ela tem algumas metas lá de coisa da escola, ou até ela pratica natação, faz uma coisa, conseguiu ir até metade da piscina nadando, sem, sabe? Fazendo sem segurar na raia, aquela coisa toda. Não, beleza, filha. Vamos festejar. Tu conseguiu porque tu falou que ia tentar e tudo mais. Eu gosto de passar muito isso pra ela, mas é importante isso, cara. E agora é legal isso que tu tá falando, porque é o seguinte, eu faço natação. Todos os dias de manhã antes de trabalhar eu faço natação. E tu sabe que às vezes quando é o treino longo, que a gente chama, né, que é uma gíria ali da natação, o longuinho, ou o fundinho que a gente chama, é tu ficar nadando sem parar. E ali tu controla mais ou menos quantas chegadas tu faz, e sem parar. E aí às vezes tu faz 200 metros, 300 metros, 400 metros, 600 metros, 800 metros. E eu nunca tinha feito 1 quilômetro nadando, sem parar. E eu me lembro que quando eu consegui fazer 1 quilômetro, eu vibrei. Eu falei, caramba, consegui 1 quilômetro. E aí aí automaticamente eu falei assim, tá, mas eu poderia ir mais. Por que eu parei? Se eu poderia ir mais, porque meu corpo já estava acostumado com aquilo. Tava no ritmo. Já estava no ritmo. Eu estava com algumas dores físicas, normal. Mas a minha respiração, que é o mais importante naquele momento, porque não tinha tempo, porque às vezes tu cansa de respirar. Eu já estava no ritmo, eu encontrei o ritmo certo da minha respiração. E aí, claro, né, de tanto fazer movimentos repetitivos, tu acaba descansando por um certo tempo. Mas os 45 minutos que eu fiz ali, cara, me deu uma satisfação tão grande fazer aquilo ali, que daí eu comecei a... Não, agora eu vou. Aí chegava na metade do treino, no outro dia, quando tinha de novo, falei, não, até aqui eu já sei como é que é. Tá difícil, mas eu vou seguir, porque daqui a pouco eu vou me acostumar. Bingo, Ronan. Aí eu comecei a achar o time da minha respiração e eu fui aperfeiçoando meus movimentos e a minha respiração para fazer cada vez mais metros. E hoje 1000 metros para ti é simples. Hoje é simples, exatamente. Mas é a mesma coisa nas vendas. Exatamente. É a mesma coisa no trabalho corporativo. Então, tu tem lá, tá desenvolvendo aquele vendedor, aquele representante. Você define que lá no mercado X, a meta vai ser vender um pallet. É pouco um pallet, mas tu vendeu um pallet, vibra. E agora vamos trabalhar mês que vem para vender um pallet e mais 10% de um pallet, né? Eu não sei quantos quilos pesa um pallet, mas enfim. Sim. Vamos vender 10% a mais, vibra.
quando tu vê, cara, tu tá vendendo 2, 3 pallets naquele cliente. O problema é que tu olha, pá, vendi só um pallet. Caralho, meu. Tu não tava vendendo nada e tu vendeu um pallet. Vendeu um pallet. Porra, vai vibrar, cacete. Tem uma história que aconteceu hoje, tá? Uma representante nova, lá de Uruguaiana, que foi atender um cliente lá. Então essa quando ela vem pra Porto Alegre, ela diz... 8 horas de viagem, tô aqui em Pantano. Essa aí é. Aí, vendedora nova, né? Representante nova, né? E já tá acostumada, já tá há 15 anos a representante, mas tá com a nova pra gente, porque tá com a pasta nova que é Selma. Se Eduardo, é o seguinte, eu vou entrar no cliente X, só que o cliente, ele é muito assim, ó, tu tem que chegar com preço nele. E aí, esse é um outro desafio, né? Trazendo de novo pro meu mundo. Desculpa. Ela falou assim, não, mas a gente tem que chegar com preço. Aí eu falei assim, ó, fulana, esse preço que a gente tá na tabela de preço é caro ou é barato? O que tu acha? Ah, eu não sei, mas eu sei que o cliente, ele gosta de preço. Falei, tá bom, ele quer comprar preço baixo, certo? Certo, é preço baixo, tá bom. Mas tu sabe se o nosso preço tá baixo ou tá alto? Na percepção do cliente? Não, pois é, mas é que eu conheço o cliente já faz tempo, que não sei o que. Fulana, vai tranquila, apresenta a tua tabela de preço. Porque uma negociação, tu não vai fechar uma negociação hoje. De novo, ansiedade. De novo, quero prazer agora. Eu tô fazendo a primeira visita. Futurizando. Exatamente. Vou fazendo a primeira visita e já quero vender para ele. Já quero entregar um preço barato. Já quero... Mas quanto que é o barato? Isso eu falo todas as vezes pros representantes, Ronan. Eles têm medo de apresentar a tabela de preço, cara. Eles têm medo de apresentar o preço pro cliente. E aí eu convenci ela. Vai tranquilo, vai de boa, apresenta a tabela de preço. Expliquei para ela. E aí eu vou explicar para ela o resultado. Vou te contar da história do resultado. Saiu de lá, ela me chamou no WhatsApp. Tô muito feliz. Ele conhece a marca, adora a marca, e ele olhou a nossa tabela e falou, teu preço tá bom. E eu falei, viu? E era um ponto de venda daquele grande, no caso? Sim, assim? sim. Eles têm, acho que, se eu não me engano, tem umas 8 lojas lá na região lá de Uruguaiana. Não, com certeza. É venda boa. É um cliente que eu tô há muito tempo tentando entrar. Lidando. E eu não achava um representante que conseguisse dar foco. Eu tenho um representante lá. E olha a abertura do cara. O cara já conhece a marca, muito boa, teu preço tá bom. Eu falei, pronto, entramos no cliente. Só que o cara tava saindo de férias. Quando ele voltar de férias, agora que ele sai de fevereiro, ele volta em março, ele já quer uma proposta, né, formal, e para entregar mix, ver um mix ideal pra gente começar e tudo mais. Eu falei pra representante, o nome da Carla, seu Carla, viu como eu te falei lá atrás? Quem é que tava dizendo que era caro? Tu ou o cliente? Ou o varejo? Que quem vai falar depois vai ser o consumidor se a nossa marca tá barata ou tá cara. O cara é comprador, obviamente ele tem experiência em todas as marcas, né? De todo mundo que apresenta lá uma massa, mas ele conhece o nosso produto. Já é um meio caminho andado, porque nós estamos vendendo valor, nós não estamos vendendo preço. E aí eu também vibrei com ela, porque tipo assim, viu só como dá certo? As pessoas têm medo, às vezes, Ronald, de apresentar um negócio e achar que tá barato. O cérebro da gente, ele é configurado para não perder, tá? Então, acho que era isso. E não para ganhar. Então, nós vamos sempre nos defender de coisas que fazem a gente perder energia, tempo, dinheiro. E aí a gente tem que trabalhar esses medos, né? Por isso que a liderança... ela tem que entender de psicologia, ela tem que entender de neurociência, ela tem que entender de comportamento. Porque se ela não entende, ela não consegue compreender os processos mentais das pessoas. Então ali tu já sacou o jeito dela. Já sacou, se tu der um plano estratégico para ela e botar confiança no plano estratégico, ela é boa executora. Sim. Ela vai lá e faz. O duro é quando tu pega... alguém que tem crenças muito fortes, enraizadas, né? Por exemplo, nós estamos falando sobre mudança, né, Duca? Tem pessoas que acreditam que pessoas não mudam. E as pessoas mudam pelo amor ou pela dor. Pelo amor, as pessoas demoram mais tempo para mudar.
quando é pela dor que acontece um trauma, acontece um problema que mexe, a pessoa muda mais rápido. Ela muda de uma hora para outra, tá? Muda de uma hora para outra, porque ela tem humildade, se ela tiver humildade, né? Mas geralmente um trauma, você muda. Por exemplo, você chega no médico e diz, bater aqui na madeira, né? Olha, tu tá com uma cirrose, tá indo direto para câncer, se tu não melhorar. Tu para de beber no mesmo dia. É verdade. Tu muda o comportamento. Agora, tu tem que cuidar que do jeito que tu tá bebendo vai dar pelo menos cirrose. Que é pelo amor, né? Ele não para, ele continua bebendo. Até sentir a dor. Até sentir a dor, tá? Até sentir a dor. Ele até pode fazer um exame que possa mostrar, ele pode ir mudando os comportamentos ao pouco. Mas a dor, quando tu comete algo, quando tu perde algo, enfim, aí tu muda. Então, uma pessoa que diz que as pessoas não mudam, geralmente porque ela também não acredita que muda. Então, a gente tem que identificar essas crenças na cabeça da pessoa e ir trabalhando. Vem cá, mas o que te leva a acreditar que o nosso produto não entra nesse cliente por esse preço? Vamos estudar isso aí. Tu vai ver um medo que ele tem lá atrás, talvez de uma outra marca que ele representava, que não tinha o mesmo valor agregado, que não tinha a mesma qualidade, não tinha a mesma qualidade, e ele, por ter perdido lá atrás aquela porcaria, hoje tem medo de oferecer o valor real do produto que ele tem na mão, que é muito mais superior. É uma dificuldade que eu tenho, cara. É uma dificuldade que eu tenho de... Estuda crenças, então. Então, porque, assim, Ronan, chega a ser engraçado, cara. Tem representantes que já chegam assim, tá aqui a tabela, mas tá aqui o desconto. Eu olho pra ele, eu sinto lá, assim, os representantes. Aí eu assim, não acredito que ele fez isso, né? Cara, e aí, se ele pedir se fizer mais um chorinho, o que tu vai dar pra ele? Não, mas aí tu veja bem, aí vem veja bem, né? Assim, poxa, cara, eu gosto muito de estratégia, né, cara? Eu sou um cara que me planeja pra tudo, Ronan, pra tudo. E desde uma primeira visita, eu também me planejo, que nem esse próprio cara que aconteceu agora. Eu vou, às vezes, não é nem pra... Eu quero visitar, quero tomar um café. Na minha primeira visita, às vezes, eu nem vendo. Eu sempre converso com o cliente. Pelo menos... eu acho que dessa forma funciona, né? Mas eu gosto de assim, poxa, como é que estão os negócios? Como é que tá indo bacana aí? E aí, conforme o cara vai me dando abertura, tu vai conversando com ele e quando vê o assunto, não tem nada a ver com o que a gente tá conversando. Não estamos falando mais de venda. Houve troca. Esses dias eu fui num cliente ali em Cachoeirinha, cara, que ele faz cesta básica. Até sei quem é. O que eu fui fazer nesse cliente aí há muito tempo atrás? Eu fui fazer uma palestra para ele, só não me lembro onde é que é, ali No distrito? No distrito, né? Assim, quem entra no distrito lá à direita, né? Isso aí. É um lugar bem no meio das árvores. lá. Isso aí. Eu só não me lembro qual é o nome do cliente. Posso falar? Pode, lógico. Mesa Sul. Mesa Sul, exatamente. Mesa Sul. Conheci o dono lá. Então, conversei também com o dono lá, se não me engano... Eu não lembro o nome. Acho que não é Jader também, não me lembro. Enfim, um cara experiente pra caramba, Ronan. Fui pra lá pra conversar com ele. Ficamos conversando, acho que por 1 hora. Eu e ele, o representante ficou parado ali. Não fez nada, né? Mas, enfim, ele que provocou, conhecia o cara e tudo. E a gente tava falando sobre inovação de varejo. Olha que louco, cara. Pra onde é que a gente foi? E ele me perguntando, né, no meu ponto de vista, o que eu via, o que eu não via e tal. E ele conhece já nosso produto. Não, ele dá 1 hora do tempo dele pra ti porque ele gostou do papo. Não, foi muito bom, sabe, Ronan? Eu saí de lá, assim, ele me contou a estratégia dele. A gente começou a falar sobre outros clientes que também estavam se aventurando em cestas básicas, porque na enchente, na pandemia deu muitos problemas e tal, muita gente se reinventando, né, muitos mercados e tal. E a cesta básica foi um caminho que muitos foram. Só que muitos foram e quebraram, porque não sabem fazer cesta básica, não sabem ganhar dinheiro com cesta básica. E ele é especialista nisso. E ele assim, cara, cesta básica não é para qualquer aventureiro. Tu pode simplesmente botar todo o teu patrimônio fora com cesta básica, achando que tu tá faturando bem e tu não tá faturando bem. Né? Tem uma série de coisas, tem que saber comprar, tem que saber fazer o quanto que ganha. Mix ali também. Eu ganho um X no café, não sei o que, daqui a pouco tu bota um biscoitinho mais porcaria ali, ele já não daqui a pouco não vende, enfim, uma série de coisas. E ele me explicou tudo isso, né? E eu atentamente falando, só sei que o final da história a gente estava falando sobre inovação de varejo.
ele me perguntando o que eu achava, daí eu trazendo algumas coisas, trazendo coisa de experiência que a gente tem também, de feiras que a gente vai. E em nenhum momento falei de preço. Em nenhum momento falei de vender para ele, como que nós vamos vender, como que eu poderia estar aqui dentro, como... Não toquei no assunto, Ronan. Aí, num segundo momento, eu falei assim, aí eu também parei um pouco, não vou tomar muito teu tempo, né? Mas eu vou... vamos ver se a gente... Vamos tomar um café de novo, vamos ver se a gente consegue ter uma oportunidade de estar aí contigo, de eu estar presente nas tuas cestas. Eu sei que tu tem uma segmentação de cestas, as mais caras, umas mais baratas. De repente, as mais carinhas eu posso estar, porque o produto não é o primeiro preço. E ele, não, Eduardo, poxa, cara, obrigado pelo papo, me agradeceu, obrigado por ter vindo aí, vamos ver se a gente faz negócio. Logo em seguida, a gente fez negócio. Conseguimos fazer o negócio. Aí depois, não conseguimos seguir por uma série de outras coisas lá. Mas fizemos, se aproximamos, se conectamos. E eu acredito muito nisso, Ronan. Eu acredito muito nessas conexões. Porque ali eu acho que eu criei valor para ele. Tanto da minha pessoa, quanto da empresa. O que eu estava realmente trazendo ali para ele. E aí sim, nossa, tu viaja, né? Tu vai longe com esse tipo de coisa. Então, de novo, aquela coisa do consumo imediato, do prazer imediato, do venda imediata. Às vezes eu tento frear um pouco os representantes, porque não é numa primeira visita que tu vai vender. E tu tem que entender isso. Mas tu tem um ponto, Duca, que tu traz, que ele é importante, tá? O cara que vende, e que vende um produto que não é barato, tá? Porque nós não estamos falando de vender R$1, nós estamos vendendo 1 milhão, né? Sim. Vender valor e tal, tem que ter conteúdo para conversar com as pessoas. Isso é verdade. Tá, então, Concordo. por exemplo, eu e tu sentamos, falamos de investimento, falamos de liderança, gestão de pessoa, psicologia, neurociência. Rapaz, nós vamos longe, né? A gente fica o dia inteiro conversando e a cada hora tem um assunto diferente, inovação de varejo e tal. Aí você senta com as pessoas para conversar, o que elas têm para oferecer? Tem isso, Então, eu tenho uma mentora não, mas é uma pessoa que eu sigo no Instagram, ela me segue também, a Carla Tipo, ela é da neurociência, é a principal especialista em neurociência do Brasil, tá? Eu gosto desse assunto aí. Eu vou seguir também, eu gosto desse assunto aí. Ela diz assim, tu quer saber qual é que é o objetivo de uma pessoa? Pergunta o que ela fez nas últimas 8 horas. O que ela conversou. Então, uma coisa que me irrita muito, né? E eu não vou dizer irrita, né? Mas me incomoda. Tu tá vendo o pessoal no final de semana conversar, o que eles estão falando? Da vizinha, do vizinho, da prima, da sogra, sabe? Não, até às vezes a gente... Sabe que a fofoca, Eduardo? Graças à fofoca, hoje nós conseguimos nos comunicar em comunidade, né? Começou com a fofoca. A fofoca ela foi importantíssima lá atrás. Ela é biológica, ela é nossa. É antropológica, né? Uhum. Mas fofocar de vez em quando não tem problema. Que a gente fofocou do Ramone ali, fofocamos do Boca e tal, né? Mas não falamos mal deles, gente. Deixa bem claro, não falamos mal deles. Depois eu ouvi aí. Não, mas tudo bem. Agora, viver a tua vida pra fofocar. Não, aí é brabo, né? Tá, viver a tua vida pra falar dos outros, viver a tua vida pra se meter no relacionamento dos outros, viver a tua vida pra se queixar da tua vida pros outros, sabe? Ao invés de estar lendo um livro no celular, escutando um podcast. As escolhas, né? As escolhas. Tá no banho, ao invés de estar escutando um podcast, tá escutando Marília Mendonça. Tá? Não tem problema escutar Marília Mendonça, mas só Marília Mendonça chega, tá? Tu tem que usar o teu tempo pra ir além, cara. A gente falava, eu tô no carro, eu adoro escutar o Chorão de Charlie Brown Jr., né? Adoro escutar Soldier, eu dou, sim, mas, cara, 60% do meu tempo nas viagens, se não mais, é escutando podcast, escutando de fundamento, não é bobagem. Estudando. Tá? Rona, mas tu não te diverte? Claro que eu me divirto. Eu olho TikTok, tá? De noite, um tempo de noite. Eu assisto filme, tá? Mas eu tô dizendo que 80% do tempo das pessoas tá focado no quê? Em coisas que não trazem progresso. É verdade. E hoje, como tá fácil vencer, cara? Se a maioria das pessoas não quer progresso, eu vou vencer. É isso que acontece. É verdade. Tá? E uma vez eu também, né, dentro de Nestlé lá, um gestor meu na época me falou assim,
Cara, se tu fizer o feijão com arroz, tu já te destaca de vários aí. Se tu botar um temperinho ainda, aí sim, né? Ei, Marcos, escutou essa, Marcos? Ei, Marcos. Se fizer o feijão com arroz, já destaca de vários, né? Gente, hoje o Carlos não tá aqui, né? Eu sempre brinco com o Carlos, né? Mas hoje tá o Marcos aqui, substituindo o Carlos, que tá em casa. Dizem que tá trabalhando, não sei, né? Tá. E aí, no momento que tu, né, botar um pouquinho mais de tempero nessa comida, digamos assim, cara, a gente não tem o porquê não ir pra frente, né, cara? Não progredir. E eu gosto muito de jogar as coisas pro universo, fazer as coisas certas, fazer a minha, sabe? De tá sempre estudando também, né? Mas eu gosto muito de estudar investimento e do lado de finanças. E também faço a mesma coisa que tu. Também, às vezes, tem viagens um pouco mais curtas, que às vezes eu vou escutando música, mas tem outros que eu vou estar estudando, cara. Eu vou estar vendo podcast, vou estar escutando, enfim, alguma coisa. Alguma coisa que chame a atenção, isso me prenda, né? Eu tô indo agora Desculpa, gente, eu tô numa rinite. Tô indo pra onde mesmo? Quaraí, né? O nome da cidade. Quaraí, que tu falou. Quaraí, é longe. Eu já tô programando o que tem de podcast já abaixo pra mim ir escutando, né? Então, aproveitar o tempo, né? Porque o tempo é curto. Se a ansiedade tá grande, o tempo passa rápido, e eu não aproveito esse tempo, meu Deus, já era, né? Mas, Duca, agora chegando mais pra parte final aqui, nós vamos mudar aqui um pouquinho o assunto. De repente nós vamos voltar de novo para Massas Renata, mas... Sem problema. Assim, ó, quando tu falou de economia, de estudar investimento, né? Quem estuda investimento tá atento à economia, né? E é uma coisa que eu comecei a me movimentar no ano passado para economia e geopolítica. Certo. Então, se eu conheço a economia e a geopolítica, eu posso prever cenários. Então, por exemplo, hoje, a gente está atento no que está acontecendo lá em Israel, Ucrânia, Rússia, China com Taiwan. Tem toda uma movimentação ali que cara, talvez 98% das pessoas no Brasil não sabem disso, mas se um navio se mexer errado na China, em direção a Taiwan, os Estados Unidos tem que se meter na brincadeira e semana que vem tá todo mundo desempregado, né? Sim. A coisa é muito tensa, né? Então, estudar isso é previsibilidade, né? Mas não é nisso que eu quero entrar. Eu quero entrar no futebol. Por quê? Cara, tu sabe, eu trabalho com esporte, eu trabalhei em Inter, Grêmio, Sim. Flamengo, Santos, Avaí, Chapecoense, enfim, tem Ferroviária, campeão brasileiro, ajudei na seleção a ser campeão do mundo sub-17. Vamos pegar aqui o Inter e o Grêmio, né? O Grêmio ano passado teve um problema de gestão, né? Eu digo sempre que o Grêmio Clube, para mim, é um dos mais bem organizados do país. Tem um CEO, tem visão, valores, propósito. Só que o vestiário, ele é uma outra empresa. Que tenso. Que não deveria ser. Ao contrário do Palmeiras, né? O Palmeiras é o que é, tanto que é o que está se mostrando lá, porque tem uma CEO fantástica. Mas eu sempre brinco que o Inter não tem previsibilidade. O Inter, a gente inicia o ano com o Internacional assim, ó. Não sei se nós vamos ser campeões do mundo ou vamos ser rebaixados para a segunda divisão. É sempre uma incógnita, né? É sempre uma incógnita, cara. É capaz no final do ano, cara, por essa época aqui, ó, a gente tá lembrando, mês passado o Inter ganhou o Campeonato Mundial. Como pode caímos no mês passado para a segunda divisão? Como é que tá esse time, cara? Eu não tenho mais acompanhado. Como é que ele tá? Como é que tá teu envolvimento lá, que tu é envolvido com o clube, né? Sou envolvido através de um trabalho voluntário lá do Projeto Criança Colorado, né? Que a gente ajuda a organizar as crianças ali que entram no campo, junto com os jogadores, mas mudou bastante coisa lá, né? Como todo lugar, como todo clube, né? Como toda empresa também, né, Rona? Mudam as pessoas, mudam as coisas e a gente acaba ficando um pouco... como é que eu vou dizer? Eu como voluntário e não funcionário do clube... Às vezes as coisas, né, antes chegavam com mais facilidade pra gente, informações, mas agora nem tanto, né? Mas estão fazendo, cara. O Inter lá, ele tá se mexendo, né? Tá com o mesmo grupo, digamos assim, lá, com o mesmo grupo de jogadores. Mas ainda tem aquela coisa assim, poxa, precisa ganhar alguma coisa, né, cara? A gestão que tá lá precisa ganhar alguma coisa. Bateu muitas vezes na trave nos últimos 4 anos, bateu, né? Eu acho que deu... Tivemos aqui um vice-brasileiro, acho uma ou duas vezes, vice-Copa do Brasil. A desclassificação de gauchão, mas
A gente, o Colorado costuma dizer o seguinte, né? Que a gente tá... É o 4º ano consecutivo que a gente inicia o ano iludido. Termina o ano, graças... Porque a gente sempre vai mal no primeiro semestre, aí no segundo semestre melhora e não, agora com esse time pro ano que vem, deu. Aí quando vem, nada acontece. Não, eu não sei agora no ano passado se não foi o melhor resultado de da segunda etapa do Brasileirão. Foi o Inter, foi campeão da segunda etapa, né? Se eu não me engano foi. E acho que até que o Inter perdeu as 3 últimas lá, mas até lá tava como líder do segundo turno, né? Mas, cara, esse ano, se não ganhar alguma coisa, meu amigo... É complicado, né, cara? Nossa senhora. E ainda fizeram um campeonato gaúcho, assim, meio maluco, meio, tipo assim... Se eu não tô acompanhando nada. Não, 3 grupos, se classifica o primeiro de cada grupo. Faz um triangular agora. E aí o segundo melhor... O quadrangular. Aí faz as semifinais lá. Faz a semifinal. Semifinal. Mas, cara, tem que ganhar alguma coisa esse ano, né, cara? Pelo amor de Deus, o Gauchão vai ter que ser... O que é mais fácil? Fazer a Massas Renata ser líder no estado ou o Inter ganhar alguma coisa? Pô, que pergunta sacana é essa? Filha da mãe, né? Eu acho que tá mais fácil a gente ser líder, a marca Renata. Que é barbaridade, né, cara? Mas assim, viu, os colorados que estão nos escutando aqui, tem gente que acha que eu não sou colorado, né? Porque o Grêmio me chama muito pra trabalhar e, cara, eu adoro trabalhar no Grêmio e quando eu entro ali, eu tô seguindo os valores do Grêmio, né? Sim. Sabe que uma vez uma pessoa do Grêmio falou assim pra mim, a gente sabe que tu é colorado, mas sabe por que a gente te contrata? E porque tu acredita nos valores do Grêmio, nas formação, né? No Inter é assim, tu é gremista ou colorado? Sou gremista. Não, então não trabalha com a gente. É isso que me preocupa. Tá, é valores, cara. Então. Tá, eu não tenho problema nenhum, como já aconteceu, né? Tá uniformizado com o Grêmio, querendo ganhar do Inter. Tá dentro do negócio, né? É um negócio, né? Não é que eu não goste do Inter. Não, eu quero... O meu trabalho é o primeiro eu. Sim. E quando a gente olha, por exemplo, e isso vem naquela questão da pirâmide ali e tal, os caras colocam toda a paixão no clube. Tu vê, muitos desses vendedores que tu tem, que não performam, tu vai notar que eles têm algo emocional. Ou é um partido político que eles defendem com unhas e dentes, eles transferem a energia para esse partido político, ou eles transferem essa energia para um clube de futebol, ou eles transferem essa energia, por exemplo, para questões sexuais, bebidas, né? Quando o propósito nosso tem que ser Deus lá em cima. E quando eu falo Deus, não estou dizendo que tem que ser Deus no sentido do ser... Não, Deus é o amor, é o amor, é o propósito, a felicidade, é a vontade de transformar. Isso tudo é Deus. Eu brinco sempre, uma vez eu falei pro Cláudio Vinck, né? Cláudio Vinck, tu tem que acreditar em alguma coisa. Ele acredita em Deus, né? Mas naquela época eu não sabia direito ainda. Cara, que seja no Mickey Mouse. Acredita que o Mickey Mouse vai fazer o bem pra ti, mas tu tem que ter algo, né? E esse algo é o teu propósito. E esse propósito é Deus, né? Então, quando tu olha a maior parte aí das pessoas, eles sempre têm o álcool, bebida, sexo, festa, clube de futebol, Bolsonaro, Lula. A motivação é outra, né? Tá. E aí quando não tem, aí ferra tudo. Já te dei uma aulinha pra te botar isso nas tuas entrevistas. Não, eu já tô esperto já. Nas tuas entrevistas. Tô captando tudo aqui, né? Bom, gente, chegamos aqui ao final desse podcast do Pode Ser com esse cara maravilhoso aqui, o Duca, o Eduardo Galho, conheço desde a época da Nestlé, tá desenvolvendo a marca de biscoitos e massas Renata aqui no Rio Grande do Sul, tá fazendo um trabalho brilhante, crescimento muito grande. Duca, olhando para aquela câmera, para quem tá te enxergando, o vendedor, o representante, o empresário, aquela pessoa que quer fazer diferente, tá? Que é o que vocês estão fazendo aqui no estado. Qual é que é a dica que você dá para essa pessoa que está nos assistindo? Olhando para aquela câmera. Coloca paixão em tudo que tu faz. Coloca paixão, coloca propósito. Não desvia a rota. Por mais errado que dê as coisas, por mais que tu não acredite que aquele impossível que vai acontecer ou que não vai acontecer, confia no teu propósito. Confia no teu caminho, traça um plano bem planejado, bem estratégico, né? Não saia moda louco.
e coloca muita paixão no que tu tá fazendo. Maravilha, olha que lindo. Muito bom mesmo. Gente, para você então que ainda não segue aqui o canal, clica em curtir, ativa o sininho, comenta, compartilha, faz perguntas. O Eduardo também pode entrar aqui embaixo depois, quando nós lançarmos o vídeo, comentar as perguntas de vocês. Então, sigam o nosso canal, compartilhem com as pessoas, porque quanto mais a gente compartilhar, mais informação nós estamos levando e estamos, então, fazendo um papel que Deus confiou a nós, que é transformar nesse mundo um lugar mais bacana, com mais informação, com mais sabedoria. Se você quiser também me siga no Instagram, procura lá, @RonanMairesse. Me siga para acompanhar minhas palestras, meus eventos, as minhas mentorias, o trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos. Duca, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Sucesso aí com a Massas Renata. E quando nós tivermos o podcast ao vivo, né, que esse é gravado, tu vai voltar então para falar ao vivo com a galera e vai ser show. Esse é um prazer. Um abraço a todos vocês, obrigado Fê Comércio por mais esse espaço.